Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos em nosso culto de oração e vamos trazer agora uma reflexão, né, nesta tarde. E eu gostaria de deixar como versículo, né, o 1 João, livro de 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: É esta a confiança que temos nele, de que, se pedimos alguma coisa, ele nos atende segundo a sua vontade. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Irmãos, vamos pedir orientação a Deus nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Pai eterno, bendito, amado, estamos mais uma vez, ó Deus, em Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, louvando o Teu santo nome, ó Pai, engrandecendo, ó Deus, o Teu santo nome, te agradecendo, ó Pai, porque podemos estar aqui compartilhando a Tua palavra. O Senhor já tem falado muito aos nossos corações e te pedimos nesse momento que o Senhor, ó Pai, continue falando, ó Deus, conosco e que a Tua palavra, ó Deus, encontre abrigo em nossos corações e que possamos em tudo, ó Pai, compreender a Tua palavra e viver a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom, irmãos, através de Jesus, nós obtivemos assim o privilégio de poder falar diretamente com Deus. Nós obtivemos o privilégio de nos render ao amor dele e reconhecer que, mesmo ele sendo todo-poderoso, criador de todas as coisas, dono de todo o universo, ele cuida nos mínimos detalhes de cada ser. E mesmo ele sendo assim tão grandioso, ele nos ouve e nos responde de acordo com a sua vontade. Então nós precisamos buscar a vontade de Deus e confiar que ela vai prevalecer na nossa vida. E que Deus mesmo, ele quer fazer o melhor para nós. E ele vai fazer o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda na hora que ele faz, muitas coisas a gente não entende, ele faz sempre o melhor para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados para os seus propósitos, né? Como está lá em Romanos 8:28. E aí, se nós amamos a Deus, nós vamos viver segundo a sua vontade. E nós não vamos viver segundo a nossa vontade. Quando nós estamos ligados com Jesus, a nossa vontade vai ser a vontade de Deus. Então aí nós caminharemos na mesma direção. Só que o problema é que muitas vezes a gente quer que seja do nosso jeito. E não pode ser assim, né? Às vezes nós nos tornamos muito egoístas, até mesmo nas nossas orações, né? E isso acontece porque nós queremos que seja feita a nossa vontade, não a vontade de Deus. É por isso que Tiago fala lá no capítulo 4, né, no versículo 3, que nós pedimos, mas nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastarmos com os nossos deleites. Ou seja, a gente pede apenas para satisfazer a nossa vontade. Então, dessa forma, nós acabamos querendo colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. E aí a gente acaba se frustrando, porque de uma forma ou outra vai acabar acontecendo a vontade de Deus na nossa vida. Então, irmãos, assim, a nossa visão é muito limitada, mas Deus, ele vê além, ele vê o que está lá na frente. Então, é por isso que a vontade dele é boa, agradável, perfeita, né? A gente vê isso lá também em Romanos 12, versículo 2, se não me engano. E é por isso que é o melhor que a gente tem para fazer é confiar nele, é pedir para que seja feita a vontade dele. Sempre, sempre a vontade dele. A gente deve desejar que se cumpra
a vontade dele nas nossas vidas. Então é por isso assim que quando nós oramos, né, nós devemos adorar a Deus, reconhecendo a grandeza dele, e nós devemos reconhecer também a nossa condição de pecadores e pedir perdão. A gente deve agradecer tudo que ele já fez, tudo que ele faz e também tudo que ele ainda vai fazer. Muitas vezes a gente sequer agradece, né? A gente não consegue focar, né, em agradecer. Nós não somos gratos, mas nós devemos agradecer. E depois que a gente agradece, aí sim a gente faz os nossos pedidos, né? Ou a gente faz as petições, né, que são os pedidos por nós mesmos, ou a gente faz a intercessão, que é justamente pedir pelos outros. Mas, independente disso, se a gente vai pedir por nós ou pelos outros, nós devemos sempre colocar a vontade de Deus à frente. A gente tem sempre que pedir, mas pedir que aconteça de acordo com a vontade de Deus. E a gente não deve pedir achando que Deus é um realizador de desejos, que ele é obrigado a dar alguma coisa pra gente. Deus, ele não é obrigado a dar nada pra gente. Ele não é simplesmente uma pessoa que a gente pode chegar sempre só para pedir, só para querer tirar algum proveito ou fazer barganha. Não. Ele é nosso Pai. A nossa função é obedecer a Ele e pedir a nossa vontade, sim. Pedir aquilo que a gente quer, mas sabendo que Ele vai nos dar de acordo com a vontade dele. Então, nós não devemos nos frustrar quando certas situações que nós queremos, que nós almejamos, não acontecem, porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele é soberano, nós não somos. Nós não somos soberanos. Então, quantas vezes a gente esquece desse pequeno detalhe e às vezes fica chateado, às vezes a gente fica meio rebelde. Isso não é bom. A gente tem que ser obediente e nos colocarmos na condição de filhos o tempo todo. Então, nós devemos pedir que o Senhor faça em nós a sua vontade. Bom, nós devemos também desejar o bem uns dos outros, né? E pedir por nós e pelos outros, sempre agradecendo, na certeza de que Deus vai fazer a vontade dele. Então, nós devemos sempre também nos preocupar com os outros, porque nós devemos amar os outros da mesma forma que nós nos amamos. Então, vamos orar por eles como nós gostamos que as pessoas orem por nós. Então, eu agradeço muito a Deus, porque nós, como igreja, né, a cada dia mais estamos empenhados nisso. A gente, né, está sempre pedindo orações uns pelos outros, orando, não só no templo, mas também nos cultos online. A gente está todo mundo participando, fazendo as orações, até mesmo fora dos horários dos cultos, né, online, no grupo. Tá sempre um orando pelo outro, um sempre lembrando do que o outro tá pedindo oração. E essa comunhão, essa coisa boa, deve continuar, irmãos. Vamos permanecer nesse propósito, um se importando com o outro, todos nós em oração, todos nós compartilhando, né, a palavra do Senhor, compartilhando experiências, compartilhando pedidos, compartilhando momentos alegres e momentos não tão alegres, que isso faz parte da nossa caminhada cristã como irmãos. E é essa comunhão que vai nos fortalecer a cada dia. E são as nossas orações que vão também dar suporte para cada um de nós. Então, irmãos, que nós continuemos ouvindo a voz do Senhor e continuemos na mesma direção, no mesmo propósito, independente da nossa vontade, sabendo que a vontade do Senhor prevalece e a vontade do Senhor é sempre o melhor. Então, irmãos,
bom término de culto para cada um de nós e que o Senhor continue falando conosco como ele já vem falando desde o início desse culto.